Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Por enquanto 0 para o Coritiba, 0 para o Atlético, 0 também para Cruzeiro e América, 0-0 lá em Minas. O Santos chega, aí fica no chão do gol. Vai lá o Daron para rever o lance do Marcos Leonardo. Com o árbitro de vídeo, ele aponta o pênalti. 20 anos de idade, mas a responsabilidade da 9 do Peixe nas costas. Marcos Leonardo partiu para a bola, pé direito nela. Gol! Ela volta para o Peixe. Kevson clareou da intermediária, vai daí, tentou queimar para o gol. Foi travado pelo Verrete e agora é o contra-ataque do Vasco. Parte com ela o Peck, invadiu a grande área, saiu cara a cara, tocou de lado o Verrete. Gol! Aí vem a bola na cobrança do Soteldo. Ela vem para a primeira trave, Dodô desviou para a segunda trave, Rincon! Gol! Mas já tinha melhorado nesses últimos minutos, vai lá, Ivan. E vem o Santos de novo, Jean Lucas, colocou na esquerda, Marcos Leonardo! Dentro da grande área para o Lucas Lima. Chute foi bloqueado pelo Medel. Volta para o Santos. João Basso bota aqui na ponta direita. Lucas Braga. Soteldo. Tentou por entre as pernas, conseguiu passar, ficou com a bola, invadiu a grande área. Ainda o Soteldo bateu cruzado. Área. Ó, é isso aí, ó. A posição dele em relação ao zagueiro, 3 gols no mesmo jogo. É, mas isso serve de alerta, né? O venezuelano puxa de um pé pro outro. É isso, né? E aí tava pedindo para tomar a butinada, né? Sem Não é necessidade. Começou com essa provocação desnecessária do Soteldo aqui, ó. E o Seba também respondeu fora da medida. Pois não. Bom, olha lá. Vai chamar agora. Amarelo pro Soteldo. Ele já tinha dado amarelo pro Seba pela reação, né? Ele tá procurando mais gente. Ih, vai meter a mão no bolso para vermelho. Lucas Lima. Lucas Lima tá expulso. Ele vai atrás de mais gente. Medel expulso. Medel. Faz o toque atrás. Maicon manda pra grande área. Subiu pro toque de cabeça. Ela tá viva ainda, o toque do Marlon. Soteldo baixinho foi lá no alto para tirar. E o Tomás Rincon pegou o rebote. Ele aciona o Marcos Leonardo pro contra-ataque. Tá fora do gol, Léo Jardim. Ele bateu no meio campo. Corta, Léo Jardim. Mas a sobra vai ser ainda do Santos. Marcos Leonardo. Jean Lucas chega por ali para jogar junto com ele. Bola rolada na entrada da área. Jean Lucas atravessou. Tomás Rincon. Encara, passou. Soteldo bateu. Gol! Vai, Peixe! Boa noite, gente. Sport Comédia na área nesse dia 31 de setembro de 2023. Tá acabando agora Santos 4, Vasco 1. Que vitória do Santos, hein? Mas antes, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Que partida do Santos, hein? Santos realmente no segundo tempo fez valer, né? Primeiro tempo Vasco melhor do que a equipe do Santos, conseguindo imprimir um ritmo de jogo interessante. O Santos foi melhorando no final do primeiro tempo. E o destaque, o cara do jogo, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. 12 minutos é exagero, hein, ô árbitro? Brincadeira, ô juiz. O Santos que realmente fez um segundo tempo melhor do que o Vasco. O Vasco sentiu, depois que levou o segundo e o terceiro gol, a partir do momento que o Vasco consegue um empate com o Vegete, que é o destaque do Vasco. O jogador que o Vasco consegue descobrir goleador, né?
E o Marcos Leonardo é fora de brincadeira, né? Fez 2 gols, era para ter feito o terceiro, foi anulado. E por um pouquinho, mas foi anulado, distância, né? E no mais, o Santos realmente sentiu depois que o. Não sentiu, né? O Lucas Lima foi expulso. Pra que Lucas Lima? Você ser expulso para prejudicar o Santos, né? Mas o destaque também vai pro venezuelano Rincon, volante, né? Joga bem, já jogou na Lazio, jogou futebol italiano. E foi o destaque também. O time do Santos conseguiu fazer um segundo tempo muito bom. O Vasco no primeiro tempo realmente dominou as ações. O Santos foi melhorar no final do primeiro tempo. E o Santos conseguiu, né? Com um pênalti, o Marcos Leonardo bateu muito bem. O Léo Jardim, o goleiro do Vasco, não pôde fazer nada. Depois o Santos conseguiu aumentar o segundo. O Vasco conseguiu empatar com o Vegete de cabeça. E aí o Santos realmente conseguiu o segundo gol com o Rincon, no primeiro tempo ainda. E não deu nem tempo do Vasco respirar. Logo depois o Marcos Leonardo fez o terceiro, 3-1 para o Santos. E agora no final do jogo, Soteldo, depois da confusão que houve, né, Soteldo? Não precisava provocar o Vasco, né? Tivemos o Medel, jogador do Vasco, expulso. E o Rodrigo Fernandes, que estava na reserva do Santos, também expulso o goleiro Vladimir. E o Soteldo fez o quarto gol. O Vasco aparentemente sentiu. O Vasco tem um time muito bom, só que a defesa do Vasco é muito fraca. O que atrapalha a defesa o time do Vasco é a defesa. O Vasco tem uma defesa muito ruim, praticamente. O Léo Pelé é muito fraco. Então o Vasco precisa repensar essa questão da defesa. O Vasco melhorou, conseguiu realmente sair dessa situação, mas ainda corre risco de rebaixamento. Então tem que pensar muito, né? Mas eu gostei do Gabriel Peck do lado do Vasco, do Vegete, do Praxedes, do Zé Gabriel, volante. O time do Vasco não é ruim, o Léo Jardim é um bom goleiro. Só que agora a torcida do Santos também vai cantar o Lé. Brincadeira, hein? E o craque é o Marcos Leonardo para mim. Conversar com o Casagrande. Casagrande, boa noite. Gostou do jogo do Santos? Que vitória, Casa. Boa noite. Boa noite a todos, né? Que vitória do Santos, né? O Santos realmente no segundo tempo sobrou. Realmente naquele momento que o Vasco consegue empatar, o time do Vasco não soube se segurar, né? E sentiu, né? Tomou 2 gols, parece que tomou 2 golpes, né? De karatê, porque o time do Vasco realmente sentiu, né? E o Vasco não teve reação. E eu gostei do Vegete, é um grande centroavante. Parabéns ao Vasco por conseguir achar esse tipo de jogador na Argentina, não é fácil. Agora realmente o Santos, o Rincon, faz jus ao nome, né? Fez uma grande partida. O lateral esquerdo do Santos, muito bom também. E o Lucas Lima não precisava ter feito o que fez e ser expulso, né? Quase prejudica o time do Santos. Agora o Marcos Leonardo é um grande jogador. Gostaria que ele fosse observado pelo Fernando Diniz. Não só pelo que fez hoje, mas porque já vem fazendo há muito tempo por merecer. Ele é muito melhor do que, por exemplo, você convocar o jogador do Wolverhampton, que é o Matheus Cunha. Muito fraco taticamente, o Marcos Leonardo é melhor. O Vitor Roque é melhor. Então é o seguinte, às vezes precisa ter um pouco mais de convocar por necessidade, não, convocar por merecimento, eu acho. Agora, parabéns ao Santos, que vitória. E o Vasco melhorou, acho que o time do Vasco é um time muito bom. O Gabriel Peck é um grande jogador, esse Vegete é bom centroavante, o Praxedes é um bom meia, mas o Vasco, como você disse, tem uma defesa muito fraca. O jogo está terminando aqui, ó. Tem 5 minutos ainda, tem 7 minutos ainda pela frente, né? Até 57. Mas o Santos fez por merecer, a meu ver, o resultado no segundo tempo. O Vasco parece que foi nocauteado, né? E o Soteldo é brincadeira o que joga o tal do Soteldo, né? Marcos Leonardo. O Soteldo, apesar de que fez o gol numa jogada, né? Numa triangulação, ele recebeu um passe, né? Mas o Jean Lucas também, a gente não pode deixar de falar dele também. A defesa do Santos, o João Basso, o Joaquim. O time do Santos foi bem taticamente. Só faltou o Santos hoje realmente não entrar na pilha, né? O Soteldo não precisava ter feito a confusão que fez. Mas o time do Vasco é um time que realmente melhorou muito. Falta pro Vasco é contratar zagueiro.
O Vasco não tem uma zaga boa. E o Santos realmente ganhou uma moral muito grande, né? Elevada essa vitória do Santos. Lucas Lima é a decepção. Precisava fazer entrar na confusão. Quase que prejudica o time do Santos. Não fez uma grande partida e ainda vai expulso ainda. Tá de sacanagem, hein, Lucas Lima. Ô Casagrande, o que você vê em relação a Santos e Vasco? Dá pra sair dessa situação as duas equipes? E em relação à confusão do Medel e do Rodrigo Fernandes, bem expulsos os dois jogadores e o gol do Marcos Leonardo. O que você achou do terceiro gol do Marcos Leonardo? Foi bem anulado? Dá para o Santos sair dessa situação. Já mostrou que se jogar o que jogou hoje, pode sair, né? E com relação à equipe do Vasco, precisa realmente de mais pontuação. O Vasco não pode jogar mal no segundo tempo como jogou hoje e se perder taticamente. Precisa arrumar uma zaga confiável. Então assim, fica difícil, né? Com relação ao gol do Marcos Leonardo, um pouco, né? Estava um pouquinho à frente, mas hoje jogou como um centroavante perigoso. Gosto disso. E acho o seguinte, né? Com relação à expulsão dos dois jogadores, foram bem expulsos. Não precisava do Soteldo arrumar aquela confusão e acho que foi desnecessário. Talvez o Soteldo poderia ter sido até expulso. Faltou a expulsão do Soteldo. O Medel bem expulso e o Rodrigo Fernandes bem expulso. Eu acredito que o Vasco vai escapar dessa situação e o Santos, com essa vitória, ganha uma moral muito elevada para o restante do campeonato. Uma vitória importante, uma vitória que vai fazer com que o Santos comece a repensar essa questão de rebaixamento, porque o Santos é um time muito grande, um time que já teve Pelé, já teve outros jogadores, não pode ficar nessa situação. E o Vasco também é muito grande, o Vasco já teve Roberto Dinamite, Romário, Bebeto, então assim, é muito pouco pro Vasco. O time do Vasco, esse Payet também, jogador francês, um jogador muito bom, viu? Vai fazendo o futebol brasileiro se valorizar, um jogador desse nível jogar aqui. Então, faltou pro Vasco, apesar da partida que o Vasco fez no primeiro tempo, que o Santos equilibrou o jogo no final, faltou pro Vasco ter um pouco mais de controle do jogo. Mas o Vasco sentiu, tomou o segundo e o terceiro muito rápido, né? Então, assim, realmente faltou controle. Ô Casagrande, para terminar, o que você vê em relação ao Soteldo? O Soteldo é o ponto de referência do Santos mesmo? Ponto de referência, jogador do drible, jogador que realmente faz a diferença, assim como o próprio Marcos Leonardo, como o Jean Lucas, o goleiro João Paulo, que é muito mal, realmente nem lembrado para a seleção é. Então assim, o time do Santos tem um time muito bom e pode brigar um pouco mais para sair dessa situação e encostar ali pelo menos para ter uma vaga na Sul-Americana. E o Vasco a mesma coisa. Então assim, o Marcos Leonardo, eu gostei demais hoje. Para mim foi o cara do jogo, o craque do jogo. Craque do jogo. Gente, deixa um like aí, comenta o que vocês acharam da vitória do Santos. Gostei do Vegete, gostei do Prachedes, do lado do Vasco, Gabriel Peck, e do Santos, o Marcos Leonardo, o craque. Deixa um like, comenta, senta aí, compartilha e vamos juntos. Deus abençoe cada um.